Se você está procurando as tendências de RH para 2023 com base nos melhores relatórios, esse vídeo é para você. Olá, RH desse Brasil, eu sou Tainan e esse é o Papo de RH aqui da YouMentor. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante para começar 2023 com o pé direito. Quais são as tendências para o trabalho de RH em 2023? Nos últimos anos, o setor de RH vem enfrentando um movimento histórico de mudanças. Por isso, hoje, mais do que nunca, é preciso agir de forma ágil, rápida e eficaz na construção dessa profissão e da importância que ela tem dentro das organizações. A consultoria Gartner fez uma pesquisa com 800 líderes de RH pelo mundo e trouxe algumas tendências interessantes para a gente discutir aqui nesse vídeo. De forma geral, o relatório da Gartner aponta que o setor de RH deve investir em pessoas e tecnologia, cultivar e melhorar a cultura organizacional, a jornada do colaborador dentro das empresas, ou seja, o Employee Experience, e transformar o RH para ele ser mais automatizado e digital. Tudo isso levando em consideração as expectativas e necessidades dos colaboradores contratados para que se construa um movimento de retenção de bons talentos e também de impacto no engajamento nas suas funções no trabalho. Vamos então às 7 tendências e eu vou explicar aqui cada uma delas. Tendência número 1 para o RH em 2023 é construir lideranças eficazes no relacionamento interpessoal com suas equipes. Essa é uma prioridade para 60% dos líderes de RH entrevistados pela Gartner. O ambiente de trabalho hoje exige que os líderes sejam mais autênticos, adaptáveis e empáticos com os seus colaboradores. Esses 3 imperativos representam um novo olhar para a liderança, aquilo que a Gartner chama de liderança humanizada. Ajudar a construir essa liderança humanizada nas organizações é preciso que haja um movimento de reconhecimento da humanidade como centro do trabalho. Reconheça a humanidade dos líderes e aborde diretamente essas barreiras emocionais no ambiente de trabalho. A dica da YouMentor para essa tendência é focar em treinamentos de soft skills. Construir uma cultura de liderança humanizada é um grande desafio, mas com a ajuda da tecnologia certa, como a plataforma da YouMentor, por exemplo, você pode construir um ambiente de aprendizado muito mais fácil, porque a nossa plataforma apresenta um sistema de treinamento e desenvolvimento com mais de 200 cursos já disponíveis e focados no desenvolvimento humano, nas soft skills. A tendência número 2 dessa lista é o gerenciamento de mudanças. Isso porque representa uma quantidade enorme de estresse no ambiente de trabalho. A gente vem vivendo um contexto de mudanças tecnológicas, políticas, econômicas e tensões que afetam o ambiente de trabalho. E essas mudanças precisam passar por um filtro do RH. Ou seja, os líderes de RH e o setor de gestão de pessoas devem ajudar os colaboradores a navegarem nessa mudança. A dica da YouMentor é deixar muito esclarecido o impacto que a mudança pode trazer para o trabalho, mas principalmente para o bem-estar dessas pessoas, para a agilidade nos processos e também na performance desse colaborador. A tendência de número 3 é uma tendência que a gente já conversou aqui muito, a jornada do colaborador ou Employee Experience. Essa é a minha prioridade para 47% dos líderes de RH entrevistados no mundo. Isso porque 44% dos respondentes dessa pesquisa dizem que as suas organizações não fazem plano de carreira para os funcionários. O impacto da jornada do colaborador é exatamente esse: identificar oportunidades de carreira dentro da organização e que possam ser expressadas conforme o bem-estar e a qualidade de tempo que esse colaborador tem para dedicar para a organização. Os planos de carreira não seguem mais uma linearidade, existe uma nova constituição desse processo, que vai ser chamada aqui de jornada do colaborador, desde o recrutamento, da sua fase de início dentro da organização, até o seu possível desligamento. Qual será então a jornada dessa pessoa dentro da organização? Isso porque hoje as opções de carreira já não são tão mais claras, as pessoas ficam menos tempo nos escritórios, fazem trabalho híbrido ou home office, as funções começam a se desmembrar, então é muito importante criar
funções, criar cargos que sejam adequados ao plano de desenvolvimento individual desse colaborador. E aí que entra a dica da YouMentor. Para que isso aconteça, é imprescindível que se faça o PDI desses colaboradores desde o momento que entram na organização. Porque o PDI, que é o plano de desenvolvimento individual, vai contribuir na construção dessa carreira de forma, uma via de mão dupla, entre organização e colaborador. Porque existirá então aí uma definição conjunta do que essa pessoa quer para a sua carreira. Isso já representa metade do caminho para desenvolver uma boa jornada do colaborador na sua organização. A tendência de número 4 é também uma tendência que a gente já veio falando aqui ultimamente: o recrutamento e a seleção mais ágil e mais eficaz. Essa é uma prioridade para 46% dos líderes de RH que foram entrevistados. E 36% deles vai dizer que as suas estratégias de recrutamento e seleção hoje já são ineficazes. O que isso significa? Significa que os recrutadores devem se priorizar estratégias de atração para se alinharem, então, ao desenvolvimento do próprio negócio. Quem é o profissional que eu quero hoje na minha empresa? Qual é a minha necessidade? E a partir disso, desenvolver estratégias de atração. Mas como fazer isso, né? Hoje em dia a gente tem ferramentas que vão nos ajudar de forma muito clara e eficaz nesse processo, porque elas vão ter dados sobre as pessoas e a partir dessa inteligência artificial a gente pode desenvolver um recrutamento mais estratégico para a organização. A nossa dica para essa tendência é: construa uma inteligência de recrutamento. Isso pode ser realizado de diversas formas, como por exemplo, utilizar uma plataforma de recrutamento e seleção, um software de inteligência artificial que vai te ajudar na eficácia e na agilidade desse processo. A dica número 2 é simplesmente criar uma cultura organizacional forte que contribua para o employer branding, que contribua para que as pessoas falem da sua marca, falem da sua empresa e que assim outras pessoas queiram trabalhar nela. A dica número 3 é construa um onboarding que faça engajamento. O onboarding vai ser o primeiro contato dessas pessoas contratadas com a sua empresa e ele precisa ser bem constituído e eficaz na atração e na retenção dessa pessoa que você acabou de contratar. A tendência de número 5 é priorizar projetos para o futuro do trabalho na organização. O futuro do trabalho é um projeto incerto para toda organização, mas é preciso que se reconheça quais as necessidades, o planejamento que o setor de RH e gestão de pessoas deve fazer para um futuro próximo de 10, 15, 20 anos. Como manter essa organização ativa e manter o trabalho bem feito e performando. Isso porque essa é uma tendência alinhada, né, aos novos contextos de trabalho. O trabalho híbrido, o trabalho 100% home office, o trabalho fora dos escritórios, o trabalho em movimento em diversos lugares. Todas essas tendências e também as novas gerações que vão entrar no mercado de trabalho precisam ser conquistadas. Então, quais são as estratégias que devemos construir para apresentar, né, uma passagem interessante para o RH e os novos colaboradores que virão no futuro próximo? A tendência de número 6 é bem importante para nós aqui da YouMentor. A avaliação de desempenho deve realmente ser sobre desempenho em 2023. E por quê? Segundo o relatório da Gartner, 65% dos líderes de RH dizem que a avaliação de desempenho foi colocada em segundo plano nas suas organizações durante esse ano que passou. A avaliação de desempenho precisa ser mudada do foco da produtividade para o foco do desempenho e do engajamento desses colaboradores com a organização. Como aponta o relatório, né, desempenho e engajamento estão intimamente ligados, intrinsecamente ligados. O que isso quer dizer? Que se uma pessoa está desempenhando bem a sua função, ela automaticamente vai estar engajada e produtiva no seu papel dentro da organização. E óbvio que essa tendência vem muito colada com o desenvolvimento individual e coletivo das equipes na organização. E aí que entra a necessidade, né, de desenvolver planos, treinamento e desenvolvimento conectados à avaliação de desempenho. Isso a gente tem aqui na plataforma da YouMentor de forma automática. Aqueles mais de 200 cursos que estão na nossa universidade corporativa, no nosso
nosso sistema de treinamento e desenvolvimento estão automaticamente conectadas com a avaliação de desempenho dos colaboradores. Ou seja, ao final do ciclo de avaliação de desempenho, a plataforma vai indicar automaticamente cursos que vão estar conectados automaticamente aos gaps, né? Ou seja, as lacunas de desenvolvimento daquela pessoa que recebeu aquela avaliação de desempenho. É um processo, é um ciclo contínuo e que deve ser considerado como tal. E muito conectado a essa tendência da avaliação de desempenho, a tendência número 7 é preciso criar uma cultura de feedback na sua organização. Existe uma expectativa óbvia entre criar uma cultura de feedback e melhorar o envolvimento, a retenção, o engajamento das equipes. Mas, segundo essa pesquisa, ao mesmo tempo que 85% dos RHs dizem que estão usando o feedback de forma correta, os funcionários não acham que o setor de gestão de pessoas e os RHs estão levando o sistema de feedback a sério. E aí a gente encontra um problema. Como criar uma cultura de feedback que seja real e que seja eficaz? A grande dica aqui dessa tendência é realmente comunicar o poder do feedback. Qual é a função do feedback dentro da minha organização? Também treinar as pessoas, os líderes, gestores e colaboradores a fornecer feedback construtivo, a fornecer feedback eficaz. A gente tem vários vídeos aqui no YouTube do Papo de RH que falam sobre feedback. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre como construir uma cultura de feedback, vai até a nossa playlist e assiste esses vídeos que vão te ajudar bastante. Você tem que demonstrar que o feedback na sua organização é utilizado para mudança, para transformação, para o impulsionamento de algo novo e qualitativo para aquelas pessoas. Por isso, é muito importante que o feedback seja regular, que o feedback seja estruturado e que ele venha com um impacto para transformar a realidade que está colocada nesse momento. A nossa dica é também tratar o feedback como um processo, como um produto dentro da organização. A nossa plataforma ajuda nessa constituição de uma cultura de feedback de uma forma bastante interessante, porque lá dentro da plataforma a gente consegue fazer a solicitação de feedback para a nossa equipe, para os nossos gestores ou para outras pessoas dentro da organização. Essa solicitação vai indicar um alerta para um feedback necessário e a partir desse momento você consegue constituir uma cultura de comunicação assertiva, porque você está solicitando um feedback e também pode ser solicitado a você um feedback. Isso precisa estar na agenda dos RHs. É isso, gente. Essas são as 7 tendências de RH para 2023. Eu espero que eu tenha contribuído e que a gente comece esse ano com o pé direito e fazendo o melhor para o setor de RH e gestão de pessoas. Não esquece de curtir esse vídeo, comentar e compartilhar com quem você gosta para que a gente chegue em diversos lugares. Obrigado e até a próxima!